E aí, Joe? De boa? Hoje eu vou falar como ganhar dinheiro com trabalhos acadêmicos. What? Por que cargas d'água eu escolhi falar sobre esse assunto? Para quem não sabe, trabalhos acadêmicos começou a ser a minha renda extra no Brasil e passou a ser minha renda principal. Eu vou falar aqui para você especialmente como eu consegui fazer dinheiro. Vou te dar algumas tips também como você pode fazer dinheiro com trabalhos acadêmicos, beleza? Papel e caneta na mão, vou esperar enquanto eu faço uma dancinha especial para você. Para você que deseja trabalhar nesse ramo, é vital você saber o seguinte: nesse tipo de trabalho você precisa ter habilidade e criatividade na redação. Se você tiver facilidade nesse ramo, você já está um pé à frente de muita gente, porque você já tem toda a habilidade e o caguete de fazer o trabalho, só precisa aplicar, certo? Para você vai ser muito mais fácil desenvolver esse tipo de serviço. Inicialmente, por que eu resolvi trabalhar nesse ramo de trabalhos acadêmicos? O meu objetivo principal sempre foi e sempre será ajudar o próximo. Quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, melhor. Esse sempre foi e sempre será meu objetivo. Eu agia como se fosse um professor, um tutor, um guia, um professor particular. Muitas vezes, você pode observar, se você que está me assistindo agora, você faz algum tipo de curso, ou você já faz faculdade, ou você já fez qualquer tipo de especialização, você percebe. Nem todos os professores eles têm 100% da capacidade de te atender 24 horas por dia. Então, muitas vezes você não se sente 100% completo com aquele determinado assunto. Você sempre acha que falta alguma coisa, certo? E, na maioria das vezes, quando esse professor te passa alguma atividade para fazer, essa coisinha que falta sempre vai ser primordial no seu trabalho. Então, às vezes você precisa fazer uma redação, um trabalho sobre essa matéria, só que essa coisinha que está faltando, ela te impede de continuar o processo. Era exatamente isso que eu fazia. Chegava pra pessoa e perguntava: bom, qual a sua dificuldade? Ah, não, minha dificuldade é essa que eu não consigo escrever. Então, peraí, senta aqui, bebê, vamos conversar. Bom, se sua dificuldade é escrever, me conte mais ou menos um pouco dessa matéria. Aí a pessoa ia, digitava: ah, que essa matéria eu acho que é isso, assim, 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 me ajuda muito nesse sentido, ela abre minha visão nesse sentido, e eu gostaria de escrever sobre isso, isso e isso. Às vezes a pessoa me escrevia 10 linhas, aí eu chegava pra ela: vem cá, você viu o que você acabou de fazer? Aí a pessoa: não, o quê? Em 10 linhas, você me falou já praticamente o primeiro parágrafo do seu trabalho. Sério? Como? Ela começou pela introdução, qual é o tipo de trabalho, qual é o tipo de matéria. Depois, o que essa matéria ajuda ela ou não, qual a dificuldade dela. Então, na própria narrativa dela, ela já elencava os pontos principais da redação que ela deveria tratar. Então, você vê que às vezes as coisas estão na sua frente, mas você não consegue ver. Às vezes você está correndo, sério, não tem uma pessoa que abre os seus olhos para você ver alguma determinada coisa. Era exatamente isso que eu fazia. Eu chegava para a pessoa e falava: bora, meu filho. É como se, por exemplo, uma pessoa sem tutor, ela fosse um eterno banco de reservas. Eu era, por exemplo, o técnico. Eu chamava a pessoa: vai jogar, meu filho, vai jogar. Aí a pessoa: não, mas eu não consigo escrever. Consegue sim. Era mais ou menos isso que eu fazia. Eu botava a pessoa para desenvolver, eu jogava a pessoa pra frente. A partir desse momento, não vou falar que eu mudava a vida da pessoa, mas eu ajudava bastante. Então, esse era exatamente o meu ponto. O meu foco de trabalho era ajudar as pessoas. Agora você vai perguntar pra mim: beleza, e como você começou? Eu comecei simplesmente ajudando meus colegas. Então, os professores chegavam pra mim e falavam: galera, é o seguinte, se dividam em grupos, duplos, trios e façam esse determinado trabalho. Porém, você sabe mais que eu, nem todas as pessoas são organizadas, certo? E eu sempre gostei de ser muito organizado. Eu nunca gostei de fazer o trabalho, por exemplo, na véspera. Então, eu sempre gostei de fazer antes. Por exemplo, eu tenho um tempinho extra antes. Eu não vou, por exemplo, eu vou assistir uma série aqui durante a semana. Não, vou aproveitar, pegar o trabalho, adiantar, que no final de semana eu posso ficar tranquilo. A maioria das pessoas não faz isso. Elas sempre procrastinavam e deixavam isso pra depois. Aí o que eu fazia? Eu não conseguia um tempo livre, a gente sempre dividia, certo? Acredito que a maioria das pessoas sempre é assim: ah, bora dividir o trabalho no meio. Ok, pegava o trabalho, fazia a minha parte e a outra pessoa não fazia. Aí chegava pra pessoa: não, pode deixar que eu faço. Sério? Ah, pode deixar que eu faço. Aí fiz uma, fiz duas, fiz três. Aí conversando com o outro, aí o povo falou: por que você não cobra? Beleza, comecei a cobrar 10, 20 conto, 30 conto, ok. Mais ou menos assim que eu comecei. No momento em que eu fui fazer o estágio em Salvador, fazer o estágio lá, eu tinha um período de estudo pela manhã. Trabalhava pela manhã lá e eu tinha um tempo livre de tarde. Eu comecei a pegar esse tempo livre e fazer isso. Comecei a trabalhar nisso. Falei: não, eu vou desenvolver meu marketing, eu vou espalhar esse tipo de conteúdo para as pessoas
pessoas que eu acho que vai dar muito certo. Eu comecei a perguntar para as pessoas, vem cá, os meus colegas, como é que tá as coisas aí? Tá conseguindo fazer? Ah, não, eu tô com dificuldade nisso, o professor não conseguiu me explicar direito. Só que eu sabia o que era. Então eu chegava pra pessoa e falava, não, é assim. Ah, é mesmo? Ah, beleza, massa, pronto. Aí eu comecei a cobrar, eu falei, rapaz, tá com dificuldade em quê? Tô nisso. Eu sei fazer. Ah, sabe? Então me mostra como faz. Mostrava pra pessoa, cobrava R$50. Foi começando a aumentar a quantidade de pessoas. Foi começando a aumentar o serviço para a faculdade. Depois eu comecei a fazer marketing para outra cidade. Depois para outras faculdades. E assim eu fui desenvolvendo. Fui passando para outras cidades. Fui passando para outros estados. Então eu consegui fazer trabalhos para 6 estados diferentes. Fazendo somente esse marketing. O marketing mais importante era o boca a boca. Eu fazia o trabalho para uma pessoa. A pessoa, ah não, eu sei uma pessoa que pode te ajudar. Eu dava a assistência para essa pessoa e essa pessoa conseguia fazer o desenrolar do trabalho. Era o primeiro empurrãozinho que ela precisava. Então era mais ou menos isso que eu fazia. É uma pergunta que muita gente me faz e muita gente não gosta de responder. É, quanto você ganhava, Felipe? Bom, eu comecei ganhando 500 mil por mês. O máximo que eu consegui ganhar foi 4 mil por mês. Então, era uma renda extra no começo e virou uma renda fixa no final. E eu ganhava relativamente bem para a cidade que eu morava no interior da Bahia. Então, eu estava satisfeito. Por exemplo, eu não precisei nem aplicar o meu trabalho como engenheiro, porque para os padrões da minha região lá, eu estava ganhando inclusive mais que meus colegas. Para mim, estava safe, estava de boa, eu tava conseguindo desenvolver meu próprio negócio. Eu não tinha chefe, não tinha gerente, eu fazia meus horários, eu trabalhava quanto quisesse, não tinha teto salarial, eu podia ganhar quanto quiser, fazer quantos trabalhos eu quiser. E se você quiser trabalhar com isso, eu vou te dar algumas dicas. Anote. Primeira dica, quiser fazer vários trabalhos, invista em marketing. Quanto mais o pessoal souber do seu trabalho, da qualidade do seu trabalho e que você faz esse trabalho, se você começa a trabalhar com alguma coisa, você tem que falar, galera, eu faço isso, porque se alguém precisar desse serviço, ele vai lembrar de você, porque você vai falar, eu trabalho com isso, lembre de mim, conte comigo. Essa propaganda, às vezes a pessoa nem precisa de trabalho, mas ela conhece alguém que sabe. Invista no marketing. Segunda dica, conquiste o cliente. Você tem 2 jeitos de conquistar o cliente. Ou pelo atendimento, pela qualidade no atendimento, ou pela qualidade do serviço. Principalmente quando está começando, faça o serviço perfeitinho possível que você conseguir. Se você quer ajudar a pessoa a fazer um trabalho acadêmico, entenda como fazer isso. Tente fazer o máximo para encaixar no objetivo da pessoa, para que a pessoa tire a maior nota possível. A qualidade, o resultado vai conquistar o cliente. E o atendimento, o jeito que você conversa, se você é atencioso ou não com o cliente, se você chega para ele, trata com ele com educação, se ele te manda mensagem, por exemplo, no domingo, se você responde ele com atenção, com calma. Terceira dica, use as redes sociais a seu favor. Ao invés de você ficar nas redes sociais procurando besteira, dando risada, use elas a seu favor, como eu falei no início, invista no marketing e use as redes sociais a seu favor para o seu trabalho. Dica 4, faça parcerias. Parcerias são fundamentais. Então, se você conhece uma pessoa, por exemplo, faz algum determinado outro trabalho, se é uma pessoa, um advogado, uma pessoa que faz doces, se você divulga o trabalho da pessoa, ela divulga o seu trabalho. Muitas vezes pode parecer besta, mas se essa pessoa divulgar, você conseguir um cliente, já valeu a pena a parceria, certo? Isso é muito válido. As parcerias são fundamentais para o desenvolvimento do seu trabalho também. Quinta dica, estude e se atualize. Quanto mais você estudar, melhor. Digo sempre, digo e repito quase todos os vídeos. O conhecimento é a chave. O conhecimento é algo que ninguém tira de você. Quanto mais você estudar, melhor para você. Bote isso na mente. Sexta dica, entenda como funciona todas as legislações. Se você quer estudar trabalhos acadêmicos, você necessita estudar a legislação brasileira de forma geral, como funciona a cobrança de trabalhos acadêmicos. O que eu preciso saber? Por exemplo, outra coisa que você precisa estudar muito é a ABNT, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela regulamenta todos os tipos de trabalho que tem. Às vezes a pessoa está com alguma dificuldade na ABNT. Ah não, meu professor não está aceitando isso por causa disso. Você tem a noção da ABNT na cabeça, muitas vezes você não precisa nem pesquisar para saber qual é o tipo de solução que a pessoa precisa. Se você, por exemplo, é uma pessoa, um consultor, ah não, tá faltando isso. Se você é uma pessoa que pega o trabalho e faz, ah não, me dê aí que eu sei resolver. A depender do tipo de serviço que você presta, se você tiver o pleno conhecimento da ABNT, vai ser muito valioso para você. E outra norma que você necessita saber são as normas específicas das faculdades e dos professores. Por exemplo, se você vai ajudar uma pessoa
a fazer um TCC de uma faculdade. O jeito que uma faculdade quer, o jeito que o professor quer, o professor gosta, é totalmente diferente de outro professor de outra faculdade. Às vezes, você pega um modelo e joga para outra pessoa, mas não é simples assim. Você tem que estudar porque muitas vezes uma faculdade gosta de um trabalho de um jeito, outra faculdade gosta de um trabalho de um jeito totalmente diferente. Principalmente se essas faculdades forem em locais diferentes, em estados diferentes. E a última e não menos importante dica é: entenda como os professores e as pessoas pensam. Isso vai facilitar muito sua vida com o longo prazo. Como eu trabalhava da seguinte forma: eu comecei a fazer tanto trabalho, mas tanto trabalho, que a pessoa me procurava da FTC, um exemplo, e me falava: eu quero fazer o TCC de professor tal e ele tá dificultando minha vida, não tô conseguindo entender o que ele quer. Pera aí, professor tal, eu sei o que ele quer. Aí a pessoa: como assim? Você sabe o que ele quer? Às vezes eu conhecia o professor, ou às vezes eu conhecia o método de trabalho dele, então eu já sabia o tipo de trabalho que ele queria, o tipo de abordagem que ele queria do estudante. Era muito mais fácil para mim quando eu conhecia o professor. Eu tinha já esse know-how, eu conhecia com o que eu estava trabalhando. As técnicas de trabalho e estratégias facilitaram minha vida muito, de uma forma que isso virou praticamente natural para mim. Eu pesquisava o mínimo possível porque eu já tinha um conhecimento amplo de networking e de estratégias, como funcionavam as legislações. Isso facilitou muito a minha vida. Sobre o cliente, você tem que entender como o cliente pensa, porque a depender de como o cliente pensa, essa abordagem tem que ser direcionada no trabalho. Muitas vezes, por exemplo, o mesmo professor, ele chega para dois estudantes diferentes, pede um tipo de trabalho, só que às vezes o estudante não sabe o jeito de abordar. Só que um estudante tem uma visão, o outro estudante tem uma visão. Já aconteceu isso comigo. O mesmo professor passou o mesmo trabalho para dois diferentes estudantes. Os dois viraram meus clientes. Eles me perguntavam: Felipe, como eu posso fazer isso? Eu conhecia melhor o cliente, perguntava: como você quer abordar o seu trabalho? Qual o tipo de estratégia que você utiliza nos seus estudos? E eu tentava contemplar isso no trabalho da pessoa. Eu colocava um direcionamento para a pessoa: você pode tratar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu fazia um roteiro que a pessoa só seguia o roteiro e ficava muito fácil de trabalhar. Se para você que está se perguntando agora por que eu não faço isso ainda, porque para mim não faz mais sentido eu fazer isso. Era muito tempo, eu trabalhava praticamente de domingo a domingo, não trabalhava o dia inteiro, mas eu trabalhava todos os dias, me tomava um tempo absurdo e eu cobrava em reais. Agora sou eu. E se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu mais a sua cabeça para você ter uma renda diferente, uma renda extra ou até renda fixa também, você quer trabalhar com isso, se você já trabalha com isso, dê o likezinho aqui para ajudar e compartilhe esse vídeo para a pessoa que você sabe que trabalha com isso, que vai ajudar muito ela também no serviço dela. E se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber meus vídeos todos os dias, que tem vídeo todo dia no canal, e até a próxima!